Minha noiva traiu minha confiança de um jeito inacreditável, pouco antes do nosso casamento. Prepare-se para uma história chocante que o prenderá do início ao fim. Vamos juntos desvendar cada detalhe dessa trama. Faltando poucos meses para a cerimônia, ela revelou algo que até hoje me perturba. Christine insistiu que precisava viver uma experiência com outra pessoa antes do grande dia, buscando a confirmação de sua escolha. Agora, ela espera que eu simplesmente aceite, ignore o ocorrido e siga em frente, como se nada tivesse acontecido. Como alguém tem a audácia de pedir algo assim? Tudo começou uma semana antes do casamento. Remy chegou em casa mais cedo naquele dia, com a intenção de ensaiar a noite de núpcias. Ao abrir a porta, ficou surpreso ao ver Christine, sua noiva, usando um elegante vestido vermelho, com um colar brilhante, meias delicadas e salto alto. Ela, sempre tão sofisticada. Ele sorriu. Você está deslumbrante, mas algo na expressão dela o fez hesitar. Você chegou adiantado. A voz dela saiu tensa, quase tremendo. Remy não percebeu de imediato, pensou que talvez tivesse esquecido de algum compromisso. Aproximou-se, a beijou e disse casualmente: me dê 15 minutos, farei a barba e estarei pronto para sairmos. Sair para onde? Christine perguntou, visivelmente desconfortável. Remy parou no meio do corredor, intrigado. Com você, claro. Onde mais você se arrumaria assim? O silêncio que se seguiu foi insuportável. Após uma pausa, ela respondeu quase chorando. Remy, me desculpe, você está entendendo tudo errado. Ele franziu a testa. Como assim? Foi então que notou uma mala ao lado da porta. Ele apontou para ela, confuso. Você vai para algum lugar? Christine engoliu em seco. Eu não vou ficar em casa este fim de semana. Preciso de um tempo para mim, para me afastar de toda a pressão do casamento. A resposta o desarmou por completo. Afastar-se para onde? Você está indo para uma pousada numa praia próxima daqui, sozinha? Ela hesitou. A resposta veio num fio de voz. Não, vou com um amigo. O coração de Remy disparou. Ele respirou fundo antes de perguntar. Um amigo? Que tipo de amigo? Christine desviou o olhar, a culpa evidente em sua expressão. Não é o que você está pensando. Ele é apenas alguém com quem eu tenho conversado. A raiva começou a subir. Conversado sobre o quê? Sobre nós? Sobre nosso relacionamento? Remy cruzou os braços, claramente indignado. Ele é terapeuta, psiquiatra, conselheiro? Quem é ele exatamente? Não, ele é apenas um bom ouvinte. Remy não acreditava no que estava ouvindo. Então você vai passar um fim de semana com outro homem porque ele é um bom ouvinte? Uma semana antes do nosso casamento? Christine abaixou a cabeça, os ombros caídos como se carregassem o peso do mundo. Ele se aproximou, irritado. Olhe para mim enquanto eu falo com você. Ela ergueu o olhar. As lágrimas escorriam pelo rosto, borrando a maquiagem que ela tinha se esforçado tanto para aplicar. Tudo parecia desmoronar naquele momento. Vou perguntar só mais uma vez. Quem é esse homem? Prometa que não vai machucá-lo. Ela pediu com a voz embargada. Eu prometo que vou descobrir quem ele é, e quando descobrir, vou acabar com isso de uma vez por todas. As palavras ecoaram pela sala enquanto Christine, tremendo, caiu no chão como uma criança pega em uma grande travessura. Ela encolheu os ombros, a culpa pesando em cada parte do seu corpo. Remy, não tome essa atitude. Levante-se e responda. Quem é ele? Sem obter resposta, ele arrancou um espelho da parede e o arremessou contra o outro lado da sala. O som do vidro quebrando ecoou como um trovão, espalhando cacos pelo chão. O impacto fez Christine dar um salto e, com a voz quase inaudível, sussurrar. Foi por isso que eu planejava desligar meu celular e deixar um bilhete. Eu só queria explicar tudo, mas não sabia como. Remy cerrou os punhos, tentando conter a raiva. Então, se eu tivesse chegado no horário normal, você já estaria longe? Ele perguntou com frieza. Ela apenas balançou a cabeça, confirmando. Ele respirou fundo, tentando processar tudo aquilo. Deixa eu ver se entendi. Você ia fugir para passar um fim de semana com outro homem e achou que deixar um bilhete resolveria tudo? Sem esperar resposta, Remy abriu sua maleta, tirou um bloco de notas e uma caneta e jogou ambos na mesa. Aqui está o seu bilhete, tanto faz. Escreva agora. Christine se sentou com as mãos tremendo e começou a rabiscar algo. Depois de alguns minutos, ela largou a caneta, imóvel, sem coragem de olhar para ele. Remy pegou o bloco e leu as únicas palavras que ela havia escrito. Na próxima semana começa um novo capítulo da minha vida. Preciso fazer isso antes que seja tarde demais. Ele encarou a frase incrédulo. Sua voz saiu trêmula quando ele perguntou. Você realmente ia fugir com outro homem? Você ia admitir isso?
Se eu tivesse mais tempo, explicaria meus sentimentos, Christine murmurou. Isso não responde à minha pergunta. Ele retrucou, a frustração evidente. Eu tentei encontrar uma forma de você entender, de perceber que isso é para fortalecer nosso casamento. Remy explodiu. Fortalecer? Como trair seu noivo dormindo com outro homem pode fortalecer o nosso casamento? Isso é um absurdo, não faz sentido. Christine tentou se justificar, mas ele a interrompeu. Casamentos terminam por causa de traição, noivados também. Aquelas palavras a pegaram de surpresa. Ela nunca acreditou que Remy seria capaz de cancelar o casamento por isso. Eu não contei antes porque sabia que você ia reagir mal. Ela admitiu, quase chorando. Mal? Remy repetiu, a voz transbordando indignação. Você ainda não viu nada. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu não vou me casar com você na próxima semana, nem nunca, a menos que você me diga quem ele é agora. Christine agarrou os pulsos dele, implorando. Remy, por favor, não faça isso. Eu te amo mais do que tudo, mas isso é algo que eu preciso fazer. Ele se soltou, determinado. Diga o nome dele mais uma vez, Christine. Quem é ele? Silêncio. Você tem uma última chance. Me diga o nome dele ou saia da minha casa para sempre. Ela começou a chorar, mas finalmente cedeu. Derek Timberlake. Derek Timberlake? Do trabalho? Seu chefe? Christine balançou a cabeça, confirmando. Ele é mais velho que seus pais juntos. Me diga, Christine, você já dormiu com ele? Ela ficou em silêncio, olhando para o chão enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Você já dormiu com ele? Remy insistiu, a voz mais alta. Ela enterrou o rosto nas mãos, mas o gesto já era resposta suficiente. Ele sentiu o coração disparar, uma dor crescendo no peito como se fosse explodir. Respirou fundo, tentando se recompor. Pelo que me lembro, ele é casado. O que a esposa dele acha disso? De ele estar com uma mulher jovem como você? Christine hesitou antes de responder. Ela aceita. Está passando por problemas de saúde, não consegue mais ter intimidade. Foi ela quem sugeriu isso. As palavras dela atingiram Remy como um golpe final. Ele abriu a porta da frente. Saia e nunca mais volte. Então não era o Sr. Timberlake, não era o Derek? Remy perguntou, a raiva misturada à incredulidade. Christine desviou o olhar, envergonhada, enquanto murmurava. Ele disse que eu estava muito envergonhada para falar sobre isso. Remy não se conteve. Por que não ligamos para ela agora e perguntamos? Não. Christine respondeu alarmada. Derek disse que isso a humilharia ainda mais. Remy riu, um riso seco e sem humor. Me dá o telefone dele. Vamos ver se ele está disposto a correr esse risco. Eu não tenho o telefone da casa dele, só o celular, admitiu Christine. Isso significa que esse velho nojento está enganando a esposa pelas costas. Remy disparou. Não é isso, Christine retrucou, quase gritando. Ele respeita os sentimentos dela. Ele não quer que ela se sinta menos mulher. Remy balançou a cabeça, incrédulo. Eu não acredito na besta que você é por defender esse homem. Eu não aguento mais isso. Estou te dando uma escolha. Ou você vai embora por conta própria, ou eu mesmo te coloco para fora. Christine deu um passo para trás, ofendida. Como você se atreve a me tratar assim? Remy a encarou com frieza. Como você chamaria uma noiva que trai o noivo com um homem casado? Ela ficou em silêncio, sem palavras. Ela se virou de costas, murmurando algo inaudível. Remy respirou fundo e continuou. Eu só tenho mais uma pergunta antes de você sair daqui. Por que você ia passar o fim de semana com outro homem? Christine hesitou, mas finalmente respondeu. Tudo isso é culpa sua, sabia? Remy ficou chocado. Minha culpa? Do que você está falando? Quando começamos a ficar sérios, você me contou que já tinha tido intimidade com 3 mulheres antes de mim. Você foi o único homem com quem eu estive na época. Eu disse que isso não importava, mas depois de conversar com Derek, isso começou a me incomodar. Confessou Christine, a voz trêmula. Remy franziu a testa. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Christine engoliu em seco e continuou. Eu sabia que eventualmente isso iria me consumir. Derek me fez perceber que para o nosso casamento dar certo, nós precisávamos começar como iguais. Ele disse que eu precisava fazer isso agora porque você sempre deixou claro que nunca ficaria casado com uma mulher que te traísse. Então, como ainda não estamos casados, eu pensei que isso equilibraria as coisas. Remy ficou surpreso, tentando absorver o que havia acabado de ouvir. Você está me dizendo que dormiu com outro homem para equilibrar as coisas? Isso é loucura! Desde o momento em que te conheci, eu fui fiel a você. E você apostou o nosso futuro em bobagens que um velho interesseiro te enfiou na cabeça. Não foi isso! Christine rebateu.
Ele só me ajudou a entender que era injusto para mim. Ele nunca tentou me manipular. Remy riu, um riso amargo. E você nunca parou para pensar que ele tinha um motivo pessoal para te convencer disso? Não, ele só queria ajudar, insistiu Christine. Remy balançou a cabeça, exasperado. Ajudar como exatamente? O que ele disse que ia nos beneficiar? Ele não disse muito, Christine respondeu. Me fez ver que eu tinha o direito de estar com mais de um homem antes do casamento para sermos iguais. Direito? Isso é um monte de besteiras. Remy retrucou furioso. Remy, eu gostei da experiência, mas eu te amo e estou disposto a ficar só com você agora, Christine disse, como se estivesse jogando sua última carta. Remy a olhou com desdém. Ficar só comigo? Se isso não fosse tão patético, seria até engraçado. Você não entende? Tudo parecia fazer sentido quando Derek explicou, respondeu ela. Como você achou que eu reagiria ao descobrir que você dormiu com seu chefe? Remy perguntou, a voz carregada de raiva e dor. Você está distorcendo tudo, Christine respondeu. Então me explique o que você esperava que acontecesse, Remy exigiu. Você achou que eu seria um bom marido, agradeceria ao Derek por dormir com minha noiva e seguiria em frente? Não, Christine gritou. Eu esperava que você nunca descobrisse. Eu nunca quis te machucar. Isso seria o meu segredo para sempre. Remy riu novamente, incrédulo. Você achou que poderia sumir por um fim de semana, apagar seu celular e eu nunca perceberia que fui traído? Christine abaixou a cabeça, mas continuou falando. Mesmo que você descobrisse, eu sabia que você me amava o suficiente para me perdoar. Remy balançou a cabeça lentamente, como se estivesse olhando para alguém completamente estranho. Você realmente não me conhece, ele murmurou antes de abrir a porta. Saia agora. Remy olhou para Christine, a raiva evidente em seus olhos. Você realmente acredita que, depois de tudo isso, eu ainda me casaria com você? Justiça? Você chamou isso de justiça? Christine tentou responder, mas a voz de Remy cortou como uma lâmina. Me diga, de tudo que você sabe sobre mim, o que te fez pensar que eu aceitaria ser traído e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Ela tentou justificar. Derek disse que era o melhor para nós. Derek disse? Remy gritou, interrompendo-a. Que conveniente! Ele é um manipulador oportunista e você caiu na conversa dele como uma besta imoral. Você está errado. Christine retrucou, chorosa. Ele só queria nos ajudar. Ele se preocupa comigo, com o nosso futuro. Me poupe, Christine! Quantas vezes você esteve com ele? E não me diga que foi só uma, porque eu não vou acreditar. Não houve outros homens, eu juro. Ela disse rapidamente, como se isso diminuísse a gravidade da situação. Então, quantas vezes foi com ele? Remy insistiu, a voz cheia de desprezo. Christine hesitou, mas acabou confessando. 9 ou 10 vezes. Remy deu um passo para trás, incrédulo. 9 ou 10 vezes? Enquanto estávamos noivos? E você acha que isso não é muito? Christine começou a chorar mais intensamente. Eu fiz isso por nós, para o nosso casamento dar certo. Pensei que estava sendo justa. Justa? Você acha que isso é justiça? Eu confessei para você que não era virgem, mas nunca disse que tive intimidade com várias mulheres. Eu disse que tive 3 experiências com uma única pessoa. Tudo foi com minha ex-namorada Malu. E ainda assim, desde que te conheci, nunca mais olhei para outra mulher. Christine ficou pálida. A verdade de Remy parecia esmagá-la. Agora você espera que eu aceite isso? Remy continuou. Com 9 ou 10 traições na sua conta, você quer que eu siga em frente? Talvez eu deva fazer o mesmo para equilibrar as coisas. Que tal? Talvez com sua amiga Meg, ou melhor, sua irmã? Não, Remy, por favor, não faça isso. Eu errei, mas foi por nós dois. Me dê outra chance, Christine implorou. Outra chance? Você teve 9 ou 10 chances, Christine. Agora é tarde demais. Você destruiu tudo que tínhamos. Ela caiu no chão chorando e perguntou em meio às lágrimas. Por que você não falou comigo quando começou a desconfiar? Eu te amo, eu nunca quis te machucar. Remy riu amargamente. Se você realmente me amasse, teria falado comigo antes de correr para os braços de outro homem. Você acredita que Derek realmente queria ajudar? Só alguém que destrói lares daria esse tipo de conselho. O silêncio tomou conta da sala. Christine começou a perceber a dimensão do que havia feito, e o peso da traição parecia sufocá-la. Remy se aproximou dela, tirando o anel de noivado de seu dedo. Isso é meu! Você traiu tudo que esse anel representa. Ele segurou o anel com força antes de dizer: acabou! Saia da minha casa antes que eu faça algo de que me arrependa. As lágrimas escorriam pelo rosto de Remy, enquanto ele observava Christine recolher suas coisas.
Ele não se sentia tão devastado desde a morte de seu pai. Um som forte na porta interrompeu o momento. Christine gelou. Meu Deus, é o Derek. Remy, por favor, não faça nada. Deixe que eu resolva isso. Mas Remy já estava decidido. Ele pegou o taco de beisebol ao lado da porta. Resolver? Eu vou resolver isso agora mesmo. Christine tentou impedi-lo, mas estava paralisada pelo medo. Quando Remy abriu a porta, ele não viu Derek. 3 policiais estavam parados ali com expressões sérias. Senhora Christine? Perguntou um deles. Sim. O que aconteceu? Você conhece Morgana Timberlake? Sim. Eu trabalho para o marido dela, o Derek. O que houve? Os policiais trocaram olhares, então explicaram. Há cerca de 1 hora, a senhora Timberlake atirou no marido 6 vezes no peito e outras 6 no rosto. Foi uma execução a queima-roupa. Christine ficou completamente pálida. Ela desabou no chão, incapaz de processar a informação. Remy, que havia ido até a cozinha, voltou com uma panela cheia de água e a jogou no rosto dela. Levante-se! Ele ordenou. Christine balbuciou com uma voz fraca. Derek está morto? Sim, ela praticamente arrancou a cabeça dele com os tiros, disse o policial. Remy deu uma risada amarga. Parece que ela não autorizou a viagem romântica de vocês dois, não é, querida? Precisamos que você venha conosco, disse um dos oficiais. A senhora Timberlake disse a um vizinho que estava vindo atrás de você. Para sua segurança, é melhor ficar na delegacia por enquanto. Christine foi levada pelos policiais enquanto Remy observava em silêncio. Ele sabia que tudo havia acabado assim que as luzes das viaturas desapareceram. Ele abriu o notebook de Christine e começou a digitar um e-mail. Era direto. Ele enviou para todos os contatos dela, desde amigos e familiares até colegas de trabalho. O título era Por que eu não vou me casar com Christine? No corpo da mensagem, Remy expôs tudo. Ele explicou a traição, a tragédia que se seguiu e como a mulher que tanto dizia amar havia destruído não só o relacionamento, mas também sua dignidade. Ele sabia que no dia seguinte, a história estaria em todas as manchetes. Christine estava envolvida com um homem muito mais velho do que seu próprio pai. Remy, ao refletir sobre isso, se viu aliviado por tudo ter ocorrido antes que ele cometesse o erro de se casar com ela. Agora, ele sabia que jamais poderia confiar nela. Uma vez traído, sempre traído, a polícia estava escondendo Christine, já que a esposa do amante, Morgana, a quem ela havia traído, estava à sua procura com intenções fatais. Remy, após enviar o e-mail revelando tudo, recebeu inúmeras respostas. Seu celular não parava de tocar. A primeira chamada foi de um jornal local pedindo uma entrevista, seguida de várias outras. Eles queriam fotos de Christine, imagens dela com biquíni provocante e detalhes sobre sua traição. Remy aceitou ser entrevistado ao vivo por uma estação de rádio local. Nas horas seguintes, ele conversou com repórteres e respondeu a mensagens, muitas delas com palavras de apoio, incluindo de amigos e familiares de Christine. Cansado, Remy começou a empacotar as coisas de Christine. Encheu 4 sacos de lixo com tudo que ela havia deixado para trás e os arrastou para a garagem, perto das latas de lixo. No dia seguinte, os jornais locais estamparam em suas manchetes: Triângulo amoroso termina em tragédia. As emissoras de TV invadiram o bairro tranquilo de Remy, um local onde não havia sido registrado um homicídio há mais de 50 anos. Enquanto isso, Morgana Timberlake, a esposa de Derek, foi encontrada dormindo em um carro a poucos quarteirões do apartamento de Christine. Morgana estava pronta para confrontar Christine, mas foi presa sem oferecer resistência. Remy, de ressaca, acordou com batidas fortes na porta. Ele estava irritado. Vá embora, disse ele antes de abrir a porta. Era a polícia. Senhor, sua noiva quer voltar para casa e explicar o que aconteceu, disseram os policiais. Eu não tenho noiva. E essa não é mais a minha casa. Ele respondeu apontando para o carro da polícia. Esta casa é minha e nunca será dela. Levem-na embora antes que eu faça algo de que me arrependa. Ele se afastou apontando para os sacos de lixo. Essas coisas são dela. Diga a ela que nunca vou perdoá-la e que jamais falarei com ela de novo. De dentro do carro da polícia, Christine gritou: Eu te amo, Remy! Sem dizer uma palavra, Remy bateu a porta com força, aumentou o volume da TV e se sintonizou em um canal de filmes. Assistiu a um faroeste antigo em preto e branco, mas sua mente estava em outro lugar, se perguntando quem teria sido a pessoa que mandou as fotos que alertaram a esposa de Derek sobre o caso. Ninguém jamais admitiu, mas havia uma forte suspeita de que a secretária de Derek soubera de tudo,
e seu sorriso parecia indicar que ela sabia mais do que estava disposta a dizer. Christine virou uma pária na cidade. Foi demitida antes mesmo de conseguir se reerguer, com a empresa de Derek sendo vendida para um investidor chinês que não só demitiu todos os funcionários, como também transferiu as operações para uma pequena ilha. A família e os amigos de Christine estavam unidos contra ela. Depois de sua audiência no tribunal, ela se viu sem rumo. Colocou tudo que possuía em seu carro e foi embora, tentando começar uma nova vida. Antes de deixar a cidade, passou pela casa de Remy pela última vez. Um adesivo de vendido estava colado sobre a placa de à venda no jardim. Ela tentou seguir em frente, mas não conseguiu conter as lágrimas. Parou o carro e fechou os olhos, recordando os momentos em que se sentia segura nos braços dele. Ela desejou nunca ter cometido aquele erro. 6 anos se passaram. Christine voltou para sua cidade natal para o funeral de um amigo de infância que morreu como herói no Iraque. A associação de ex-alunos havia divulgado a notícia, e muitos ex-colegas de classe estavam presentes. Remy também compareceu junto de sua esposa, Marlies, que estava grávida de quase 8 meses. Ele a guiava pela praça da cidade, sabendo que cada passo ali trazia à tona memórias de um passado arruinado. Quando seu filho de 3 anos, Remy Jr., não conseguiu esperar e correu na frente, Remy apertou a mão de sua esposa mais forte. O que Remy não sabia era que, mesmo com o tempo, as cicatrizes de sua antiga relação com Christine ainda marcavam cada passo que ele dava. Enquanto seus pais observavam a vitrine de uma loja de antiguidades, Remy Jr., cheio de energia, correu à frente sem prestar atenção e esbarrou em uma mulher que estava saindo de uma loja. A mulher deu alguns passos para trás, perdendo o equilíbrio, e sua bolsa caiu no chão, derrubando vários itens. Entre os objetos espalhados estava um cartão de condolências que chamou imediatamente a atenção de Remy Jr. Remy Jr., pare de se mexer agora! A voz da mulher soou tensa, fazendo um calafrio percorrer sua espinha. Ao ouvir o nome do menino, a mãe dele se virou para a mulher e pediu desculpas. Desculpe, conversamos por horas no carro e ele tem muita energia acumulada. Remy Jr., sem que ninguém o orientasse, se afastou da mulher e, com um gesto de educação, se desculpou. Desculpe por esbarrar em você, senhora, e por ter feito você derrubar suas coisas. Está tudo bem. A mulher, um tanto surpresa com a gentileza do menino, respondeu com um sorriso. Sim, seu filho é um cavalheiro muito educado, você deve se orgulhar dele. Enquanto isso, Remy Jr. continuava a ajudá-la, pegando os itens que estavam fora de alcance, incluindo uma caneta que rolara para longe. Ele, sempre fiel ao que prometia, entregou a bolsa à mulher silenciosamente. Nesse momento, algo chamou a atenção da mulher. Ao olhar para o marido dela, viu que ele estava com lágrimas nos olhos. Foi então que tudo ficou claro para ela. Aquela mulher não era alguém qualquer. Como uma mãe que protege seu filhote, a esposa de Remy se colocou entre a mulher e seu marido, e com um olhar firme disse: "Fique longe da minha família." A mulher, agora visivelmente constrangida, se afastou. Enquanto ela se retirava, ouviu a voz do marido da mulher. "Nunca é para sempre, mulher traidora." O que aconteceu depois foi uma reviravolta impressionante. O escândalo que se seguiu expôs os erros da mulher, e as manchetes dos jornais não demoraram a publicar a história. O karma parecia ter se vingado com força, trazendo polícia, reportagens e um drama digno de filme. O que mais chamou a atenção foi o fato de que, enquanto a mulher se via envolvida nas consequências de suas escolhas, o marido dela estava finalmente tomando as rédeas da situação e se afastando das mentiras e da traição. As consequências de uma infidelidade podem ser devastadoras, e Christine é um exemplo claro disso. Ao trair Remy, seu futuro marido, ela não apenas destruiu a confiança que ele tinha nela, mas também desencadeou uma série de eventos que custaram caro para todos os envolvidos. Derek, o amante de Christine, pagou com a própria vida por sua traição à esposa, Morgana, que, tomada pelo ódio e pela humilhação, tomou medidas extremas. Christine, por sua vez, quase perdeu sua vida quando se tornou o alvo da ira de Morgana, uma mulher ferida e traída. Enquanto Christine amarga a dor de ter destruído o próprio futuro, Remy conseguiu se erguer. Ele reconstruiu sua vida, encontrou amor novamente e agora vive uma história de felicidade e superação. Por outro lado, Christine permanece presa ao passado, carregando o peso de suas escolhas e sofrendo as consequências do que poderia ter sido uma vida completamente diferente.
As histórias de traição nos lembram que nossas ações têm consequências e muitas vezes o preço a ser pago é alto demais. No caso de Christine, o casamento foi destruído, vidas foram alteradas para sempre, e o que sobrou foi apenas arrependimento. Gostaríamos de aproveitar este momento para agradecer à comunidade que sempre proporciona apoio, reflexão e discussões honestas sobre temas delicados como este. Sem a contribuição de vocês, histórias como esta não seriam compartilhadas de forma tão impactante. Aqui estão alguns dos comentários mais marcantes da comunidade. Um usuário disse que Christine fez escolhas egoístas, destruindo não só seu próprio futuro, mas também o de outras pessoas. A traição nunca é justificada, e ela colheu exatamente o que plantou, triste, mas necessário. Outro usuário comentou que Remy tomou a melhor decisão ao seguir em frente e reconstruir sua vida, pois a traição é uma linha que nunca deve ser cruzada, e Christine só percebeu isso tarde demais, esperando que ela aprenda com o erro. Um terceiro usuário destacou como a traição pode levar a consequências tão extremas, destruindo não apenas relacionamentos, mas também vidas inteiras. Christine e Derek subestimaram o preço de suas ações, e Morgana mostrou o que a dor pode fazer com alguém. Essa história serve como um lembrete de que a lealdade e o respeito são pilares fundamentais em qualquer relacionamento. Escolhas impulsivas podem destruir não apenas uma relação, mas também afetar profundamente todos ao redor. Que essa narrativa seja um alerta para todos nós. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias impactantes e reflexivas. Obrigado por assistir.